Saudações mágicas, eu sou Cristiano Aro e esse é o canal Meu Eu Mágico, um espaço destinado para a gente conversar sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência e sobre poder pessoal. Algum tempo atrás eu postei nos meus stories um meme de uma pessoa surtada, dizendo que era assim que eu me sentia em algumas situações. Um seguidor meu respondeu, até parece, ao que eu respondi para ele que eu parecia ser uma pessoa muito centrada, equilibrada, mas eu não era. E ele replicou, você é sim, com uma exclamação. Aquilo me assustou de um tanto, e eu fiquei pensando no quanto nós somos seletivos quanto àquilo que nós queremos enxergar. O inconsciente, o imaginário humano é muito fértil, e ao longo da história, a arte, a religião, o Estado, os meios de comunicação e, por fim, a internet se valem desse campo tão fértil para criar personas, seres diferenciados que têm a função de motivar, de inspirar as massas. O problema é que esses seres diferenciados podem ser muito prejudiciais para o seu desenvolvimento pessoal. Desconstruí-los é urgente e necessário, e é sobre isso que a gente fala no vídeo de hoje. A vida em sociedade exige certos mecanismos sociais para se conduzir toda essa sociedade na direção que alguém acha que é melhor para ela e assim manter uma ordem coletiva. Até aí tudo bem, nós entendemos tudo isso. Essa persona que eu citei na nossa introdução do vídeo, esse termo não é um termo acadêmico, tá? É um termo que eu estou usando aqui. Mas essas personas estão entre os mecanismos mais eficazes para se fazer isso, essa contenção social. E fica muito fácil a gente entender isso quando a gente pensa no nosso modelo social ocidental cristão aqui. Nós já falamos sobre isso. O nosso modelo é inspirado num patriarcado e esse patriarcado tem um homem salvador, tem um salvador. A base da nossa vida religiosa, da vida religiosa cristã ocidental é esperar o Messias, aquele que vai nos livrar de todas as mazelas e que vai resolver todas as coisas. E você pode não ter percebido ainda, mas este modelo de vislumbrar um Salvador, nós reproduzimos em grandes e pequenas escalas em todas as áreas da nossa vida. O primeiro momento no qual isso acontece é na nossa infância. Qual é a nossa primeira persona idealizada? Nosso pai. É o primeiro homem, a primeira figura masculina com toda a autoridade, com toda a paternidade, com toda a proteção, com toda a nutrição, que nós não temos direito de escolher, nós simplesmente vemos ele na nossa frente. E aí começa a seletividade do nosso olhar, evidentemente, porque você passa muito mais tempo com seu pai do que com o pai dos seus coleguinhas de escola. Então, para toda criança, o primeiro salvador, o primeiro modelo, a primeira persona é o pai. E aqui é preciso que você entenda o seguinte, gente. Quando você tem um pai ruim, um pai ausente, um pai destrutivo, é um pouco difícil de se livrar dessa persona. Mas quando você tem um pai bom, um pai presente, um pai que se esforça para ser uma boa figura, é muito mais difícil se livrar dessa persona. É muito mais danoso a influência que essa persona te traz ao longo da sua vida. Eu vou citar o meu exemplo pessoal. Eu sempre vi o meu pai como uma pessoa extremamente inteligente, extremamente honesta. Meu pai é formado em contabilidade, trabalhou durante muitos anos com isso, então ele tem um domínio da matemática, ele tem um controle dos números, ele tem uma capacidade de arquivar documentos e de controlar as coisas que eu não tenho. Imagina, eu sou de Libra, eu sou elemento ar, eu sou um bruxo. E durante muito tempo na minha vida, eu tentei reproduzir aquele modelo do meu pai. E é óbvio que eu não tinha como reproduzir aquele modelo porque eu sou uma outra pessoa. Mas no nosso inconsciente coletivo, no nosso inconsciente pessoal grita a seguinte informação: se você não conseguir ser como ele, você não vai ter sucesso. E aí, desde pequenininhos, a gente está tentando reproduzir um modelo, que é o modelo de sucesso que nós conhecemos, porque seu pai pode ser ou não bem sucedido, mas quando você é criança, é uma figura bem sucedida, é a figura que tem força, que te protege, é a figura que traz a comida para casa, é a figura que tem as melhores brincadeiras, as melhores piadas.
E assim, essa primeira persona nos acompanha ao longo de toda a vida e quando ele é bom, repetindo, é mais difícil se livrar da influência dele. Porque quando ele é mau, você quer logo se livrar dessa persona, ela não te traz boas lembranças. Você vai ter outras áreas para resolver por conta dessa ausência paterna. Mas quando ele é presente, ele se torna um fantasma. E tem pessoas que estão já numa idade avançadíssima, tentando reproduzir o modelo paterno, crendo dentro delas que se elas não forem desse jeito, não vão ter sucesso, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja no amor, seja em qualquer outra área. Conforme a gente vai crescendo mais um pouco, essa primeira persona, que é o pai, vai perdendo um pouco da sua força. E aí a gente entra num outro estereótipo extremamente cristalizado na nossa sociedade cristã e que me dá um pavor terrível, né? Que é o estereótipo que é perpetuado num único rito de passagem que a sociedade ocidental mantém, que é o baile de debutante. Aquele modelo da menina de 15 anos, de manguinha bufante, esperando o menino mais bonito da escola, vestido de príncipe, tirar ela para dançar a primeira valsa, aquilo me arrepia até a alma, né? Porque a gente perpetua o modelo da princesa que está enclausurada no alto da torre, presa, precisando do quê? Precisando de uma figura masculina que é o seu salvador, que finalmente vai despertá-la com um beijo, tirá-la da torre e fazer ela ser feliz para sempre. Que olha que estereótipo terrível, principalmente para as mulheres, né? Para as duas partes, gente, porque as mulheres ficam dependentes de um homem e os homens carregam um peso de serem essa figura. E aí a gente vai para o casamento, né? Claro, essa figura se estende até o casamento. E como é que se constrói uma cerimônia de casamento cristã? Um homem, um pai, pega uma mulher vestida de branco, teoricamente imaculada, conduz ela até o altar, entrega ela para um outro homem. Ele só solta da mão dela para entregar na mão de um outro homem. Se você for pegar os ritos do Velho Testamento, essa figura do cordeiro branco imaculado é a figura da redenção, do sacrifício no Velho Testamento, e é a figura de Jesus no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o peso que se coloca sobre uma mulher que sai da sua casa para se sacrificar em função de que um outro lar se construa. Ela tendo que servir a esse Salvador para quem ela foi entregue. E o homem tendo que ser este bendito Salvador. E quantas pessoas eu vejo até hoje que não podem ser felizes porque estão numa vida infeliz, um casamento infeliz, um lar infeliz, mas eles não podem sair dali porque eles carregam uma persona. Uma persona para a mulher, uma persona para os filhos, uma persona para a família, uma persona para si mesmos. E talvez até aqui você possa não ter percebido, mas essa persona salvadora continua sendo idealizada dentro de nós, pelo nosso inconsciente, em várias outras figuras depois do marido, depois que a ilusão do casamento acaba, depois que se descobre que felizes para sempre, nem sempre é tão felizes assim, e nem sempre é para sempre. A gente tem várias outras figuras sociais que cumprem o papel da persona. Nós temos o galã da novela ou do cinema, aquele homem lindo, maravilhoso, perfeito, charmoso, que os homens querem ser igual a eles e as mulheres gostariam de ter ele em casa. E ele é tão pernicioso que quando você olha para ele, olha para o seu marido e você vê que o seu marido nunca vai ser igual a ele, você passa a ser infeliz com esse marido. E quando o seu marido olha para ele e percebe que não consegue ser como ele começa a se fragilizar e como ele está fragilizado internamente, ele começa a tentar se fortalecer externamente, e aí vem a violência, e aí vem o controle, e aí vem uma série de outras coisas. E hoje que a gente está numa época um pouquinho mais liberada da sociedade masculina, né? Essa fragilidade se manifesta de outras formas, como uma busca desesperada por um corpo perfeito, por uma série de procedimentos estéticos, e a gente vai levando essa persona para outras direções. A gente tem políticos que se apresentam como salvadores, políticos de estimação, pessoas que as pessoas olham para eles achando que eles vão mudar toda a realidade do país, da sociedade, do mundo. A gente tem líderes religiosos que ocupam o lugar de salvador, líderes religiosos por quem você é capaz de fazer tudo, até doar suas coisas, abandonar sua família, porque ele é um salvador. Nós temos muitas vezes professores que se tornam nossas personas, desde quando a gente é adolescente, criança, ou até professores universitários. Já tive muitos professores idealizados enquanto personas inteligentes, sábias, enfim, tudo mais. E por fim, na época atual, depois de todas essas personas que nós já citamos, nós ainda temos os influencers. Pessoas que despontam na internet e quando você olha para elas, você fica tão admirado que você tem vontade de ser daquele jeito. Antes que você se desespere com esse monte de visões negativas que eu estou te trazendo, negativas não, reais, é preciso que você entenda que as personas podem até ser reais
Nem todas são falsas, nem todas são mentirosas. As personas podem até ser reais, mas elas nunca, em hipótese alguma, são inteiras. Elas são reais, mas não são inteiras. As personas são exatamente aquilo que elas precisam ser para aquela circunstância na qual ela se apresenta, gente. E o problema é nós olharmos para aquilo e achamos que aquilo ali é uma realidade completa. É como se você olhasse para um pedaço do bolo, como ele tem farinha, como ele tem glacê, como ele tem cobertura, como ele tem açúcar, e você achasse que ele é o bolo, mas ele não é o bolo, ele é só um pedaço do bolo. E se você fizer um exercício simples, você vai entender que as pessoas podem ser reais, mas não são inteiras. É só você entender o quanto nós somos uma grande cebola social, não é? Nós temos várias camadas diferentes. Eu tenho certeza que a voz que você faz com seu cachorro quando chega em casa não é a voz que você fala com seu chefe no horário de trabalho. Tenho certeza que o jeito que você lida com os seus filhos dentro de casa não é o jeito que você lida com uma pessoa que você está conhecendo em cunho amoroso pela primeira e pela segunda vez. A forma como você se porta na igreja, ou no templo, ou em qualquer sociedade religiosa da qual você faça parte, não é a mesma forma que você se porta numa festa para a qual você é convidado. Nós todos temos camadas, e nós sabemos muito bem apresentar cada uma dessas camadas para a circunstância na qual ela é necessária. Isso não significa que você é falso. Significa que você é o que você precisa ser em cada circunstância. E está tudo certo quanto a isso. Então agora a gente vai fazer um exercício muito importante, que é desconstruir as personas, gente. E entender que as personas são o que elas precisam ser para aquela determinada circunstância. Não se engane, se você conseguir passar uma noite toda com o Henry Cavill, tá? E dormir de conchinha com ele, acho que ninguém ia dormir de conchinha com o Henry Cavill, né? Se pudesse passar uma noite inteira com ele. Mas enfim, se você passar uma noite inteira com o Henry Cavill, você não vai conseguir beijar ele de língua de manhã. Porque ele vai acordar com mau hálito do mesmo jeito que o seu marido. Porque ele é uma pessoa comum. Mas nunca vai aparecer nos filmes de ação com aquele homem que ele tem mau hálito. Mas ele tem. Você olha para as pessoas que aparecem na internet acordando 6 horas da manhã já com roupa de academia, tomando um shake proteico, gritando e dizendo que já estão com toda velocidade, e isso te empolga. Mas você não olha a quantidade de anabolizantes e entorpecentes, a quantidade de coisas que essa pessoa toma para conseguir manter esse ritmo. Você não sabe como foi a qualidade do sono dela, o quanto ela dormiu, ou se ela tinha um monte de gente para preparar o shake proteico dela, enquanto você já acorda tendo que pôr seu filho na escola, fazer a marmita do marido, e você começa a perseguir aquele modelo como se ele fosse completo, mas ele não é completo. Você olha para os artistas de televisão, você olha para os políticos como se eles fossem aquilo. É por isso que nos Estados Unidos, que é um país muito conservador, né? Quando tem um político que está ali ganhando muita proeminência, principalmente se for num cargo de presidência, é só estourar um escândalo sexual sobre ele. Por quê? Porque as pessoas acham que porque ele é um bom político e tem boas propostas, ele também é uma pessoa extremamente moralista, e não necessariamente ele é. Mas como você não enxerga a cebola, você enxerga a persona como um todo, estoura um escândalo sexual, que é uma coisa que só diz respeito à vida dele, desmoraliza essa pessoa para todas as outras questões. E para a gente fazer um exercício de desconstrução da persona, eu vou ser o primeiro a me desconstruir aqui. Eu sei que eu não sou uma pessoa, em termos de internet, muito influente, mas eu sei que eu já me tornei uma persona na vida de muitas pessoas, e isso é muito preocupante, tá? Gente, tem muitas pessoas que me chamam de mestre. Pessoas que nem fizeram um curso comigo, não estudaram comigo, nem me conhecem pessoalmente, me chamam de mestre, tá? E mesmo se alguém já fez algum curso comigo, nos meus cursos na área de magia, de espiritualidade, eu nunca me apresento como mestre. Eu não sei se é a barba branca, não é? Ou se é a forma como eu falo, mas eu sei que existe uma grande necessidade das pessoas em eleger um mestre. Eu respeito isso, tá? Eu trato essas pessoas todas com todo o carinho do mundo, mas eu não sou mestre de ninguém. E eu fiz questão de vir assim todo paramentado hoje para te fazer uma pergunta muito simples. Você acha que eu realmente vou para minha oficina, todo mundo sabe que eu sou um artesão, você acha que eu realmente vou para minha oficina ficar coberto de serragem, cheio de anéis desse jeito? Vocês acham que eu consigo, morando numa cidade como Bauru, onde eu moro, tão quente quanto o inferno cristão, eu consigo me vestir desse jeito ao longo do meu dia, gente? Adoraria estar o tempo todo assim. Mas isso aqui é uma persona. Uma persona que não é falsa, mas que não é inteira. É a persona que eu preciso ser, porque eu gosto desse universo, eu gosto dessa realidade, eu gosto dessa vida. Um dia que eu fizer um vídeo sobre meu quarto, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas essa persona não é inteira. Gente, eu sou uma pessoa extremamente insegura.
Só que tem uma coisa a meu respeito, tá, gente? A minha vibração nunca cai. Eu nunca deixo a minha vibração cair. A minha vibração não cai, ela despenca. Quando a minha vibração cai, gente, eu estou aqui, ó, lindo, maravilhoso, meditando. No momento seguinte, eu estou querendo que o mundo desabe em cima de mim. Eu estou querendo a morte. As pessoas que sabem que eu medito todos os dias, pelo menos uns 40 minutos, acham que isso é um modelo a ser perseguido. Você nunca parou para pensar que se eu medito tanto assim, é porque eu preciso disso? Porque se eu não meditasse tanto, talvez eu já tivesse perdido meu réu primário, só de dirigir no trânsito aqui na minha cidade? Comece a enxergar a persona de uma forma inteira. Se eu medito tanto, talvez é porque eu seja uma pessoa muito mais nervosa e desequilibrada do que você que está me assistindo. E eu preciso disso. As coisas que eu divido com as pessoas no Instagram, ou mesmo aqui, não são porque eu estava no alto de uma montanha, em posição de lótus, meditando, e alguma entidade soprou no meu ouvido. São porque eu estava me descabelando, sofrendo, tá? Borrando o rímel, escorrendo atrás da porta, ouvindo Lara Fabian. E não tinha outra coisa que eu pudesse fazer que não fosse meditar muito para tentar melhorar. E aí eu descubro essas coisas que eu compartilho com vocês. E sabe o que é o mais triste, gente? É que eu estou me desconstruindo aqui e tem gente que quando vê eu me desconstruindo vai falar: caramba, esse cara é muito foda. E a desconstrução se torna uma persona. Mas eu sou exatamente como você, talvez pior. Eu sou uma pessoa que falo, de 3 palavras que eu falo, 4 são palavrão. Por isso é que você nunca viu um erro de gravação meu aqui no final dos vídeos. Porque os meus erros de gravação, eu estou xingando coisas que não poderiam ser publicadas. Tá? Então eu sou extremamente nervoso, extremamente ansioso, inseguro. Tem dias que eu estou com muita fé e tem dias que eu não acredito em nada. O Ricardo, que está aqui atrás da câmera, é um santo de conseguir me aturar e fazer graça, levar com leveza tudo isso, né? Para quem não sabe, nós temos uma relação aberta, porque nós dois adoramos uma boa, de uma sacanagem, tá? Então não existe dentro de nós aquele modelo puritano, cristão, né? Que algumas vertentes espirituais que se dizem mais desconstruídas perpetuam, trazem para ela. Não existe isso aqui, tá bom, gente? E tudo isso faz com que o conteúdo que eu passe aqui para vocês não seja falso, mentiroso, seja autêntico. Porque eu estou perseguindo essas coisas. Então você não pode olhar para mim e falar assim: caramba, o Cristiano é tão foda, mano. De onde ele tira aquelas coisas que ele fala? Eu nunca vou ser daquele jeito. Você tem que entender que se eu consigo, você também consegue. Você tem que entender que se uma pessoa como eu, no nível de surto, uma pessoa que fez terapia por mais de 20 anos, já tomou remédio controlado por conta do toque, hoje eu não tomo mais. Se eu consigo, você também consegue. Aprenda a desconstruir as personas que inspiram você ao longo da sua vida. E depois de toda essa desconstrução, fica uma reflexão. Mesmo se essas personas fossem reais e fossem inteiras, você já se perguntou se é isso mesmo que você quer para a sua vida? Será que o que a grande maioria está admirando e desejando é o que você também admira e deseja? Será que esses modelos todos perfeitos de vida saudável, de comida saudável, de relacionamento perfeito, ou relações completamente abertas e desconstruídas que nem a nossa, será que algum desses modelos realmente é algo que você de fato deseja para a sua vida? O problema é que as personas nos atraem por uma coisinha chamada pertencimento. Nós sempre queremos pertencer a algum nicho, a algum movimento, a alguma realidade. E quando muita gente está admirando alguma coisa, nós achamos que se a gente for daquele jeito, a gente também vai ser admirado. Querido, a gente também vai pertencer àquilo. Mas você tem que descobrir àquilo que realmente você pertence. E é preciso, para isso é assunto para um outro vídeo, mas para isso é preciso que você pare de querer ser aceito pelas pessoas e comece a querer ser aceito por você mesmo, primeiramente. Depois de toda essa nossa conversa, o fato é que a gente não vai se livrar das personas que permeiam o inconsciente coletivo. Elas vão estar sempre aí, mas nós podemos mudar a forma de lidar com elas. Basta usar esse olhar seletivo que nós aprendemos a ter desde criança a nosso favor. Absorva dos modelos perfeitos apenas aquilo que é útil e some isso às suas qualidades e não aos seus defeitos, às suas ausências. Aprenda a se inspirar com essas pessoas, não para ser como eles, mas para encontrar dentro de você qual é o seu modelo ideal de vida, sabendo que esse sim pode ser alcançado, porque ele não foi criado ou desenvolvido se espelhando em nenhum super-humano, mas sim olhando para dentro de você mesmo. Pare de se comparar e comece a se procurar.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica aqui o convite para você se inscrever no canal se você não fez isso ainda, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, comentar alguma coisa a respeito dele. Me siga também nas redes sociais, no meu Instagram pessoal que aparece aqui e no Instagram de Bruxo, onde você conhece um pouco mais do meu trabalho. Um beijo para você, obrigado por ter estado comigo e daqui 15 dias a gente volta com outro vídeo.